Olá a todos e todas, eu sou Patrícia Tempes, que estou aqui com o nosso convidado, o professor Marco Galeta, que é professor da obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é um médico que vivencia a espiritualidade na sua prática clínica, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, boa tarde, professor Galeta, obrigada por ter aceito o nosso convite. Como é que tem sido, professor Galeta, a vivência das questões relativas à espiritualidade no cuidado de pessoas na Covid-19? Pois é. Acho que tem vários aspectos aí, né? Acho que tem um aspecto do paciente e está sendo um momento difícil para os pacientes. A obstetrícia, por exemplo, se separou. Então, a gente tem a parte do hospital universitário e o hospital das clínicas, né? Então, quem não tem a doença está com medo de pegar. A gente teve até uma paciente que a gente encaminhou para o HC, do HU, ela foi para outro lugar. Então, assim, medo de se contaminar, que acaba sendo irracional isso, né? E tem aqui a vivência dos pacientes que estão aqui no HC, que são Covid positivo ou suspeito, né? A gente tem tido uma experiência nesse momento de gravidez com essas pacientes. Eu não estou diretamente ligado a isso, mas a gente tem conversado com os colegas que é um momento existencial muito complicado. Ela está lá grávida, preocupada com a sua criança, de repente está com uma infecção, com uma piora respiratória, às vezes tem que decidir fazer o parto ali. Então, é um momento que acho que os pacientes estão se sentindo vulneráveis, se sentindo frágeis e com muito medo do que possa vir a acontecer. Acho que no sentido macro isso está claro para todo mundo, né? E eu acho que em relação aos profissionais, acho que tem acontecido, lógico, a questão do receio de ter contato com o vírus, mas eu percebo também uma energia tão bacana dos médicos. Pô, que legal, estou aqui podendo fazer isso, né? Uma residente nossa que falou, não, eu sou voluntária de ficar mesmo, porque eu acho que isso é importante. Para mim, eu posso estar contribuindo. Então, os médicos estão sobrecarregados, mas estão pegando energia lá de dentro para isso. E eu acho que quando eu falo de pegar energia lá de dentro, é uma questão de espiritualidade, né? Acho que a espiritualidade é aquilo do ser humano, de pensar no divino, de ter uma experiência com o divino, de algum ato que remete ao divino, e ele lá dentro de si mesmo, né? Então, acho que a espiritualidade remete a pessoa, ela com ela mesma, qualquer que seja a religião. E eu acho que todos os médicos, no caminho para casa, depois de trabalhar com Covid, eles vão pensando consigo mesmos, né? Aliás, uma expressão em português eu acho linda, em si mesmado, né? Quer dizer, olhando para dentro de si, falando, nossa, olha, o que está aqui dentro, né? Que emoções que eu estou levando para a minha casa, né? E se você ordena essas emoções no sentido do divino, transcendental, você acaba dando um sentido para essas emoções e sentido para o trabalho, inclusive, né? E você fala, não, eu estou aqui, estou chegando cansado, vou jantar, vou tomar um banho, eu sei que amanhã eu estou aqui de novo, vou trabalhar. Qual é a minha energia que faz com que eu saia de casa de novo e faça isso, né? E eu percebo dentro de mim mesmo, e eu acho que os meus colegas, essa energia de que estou cansado, mas está tendo sentido fazer isso. Eu vejo muito, é interessante, até os alunos mais jovens, aí, os sexto-anistas, quem está tendo mais contato, que estão lá trabalhando, assim, pô, mas que bom que eu estou aqui podendo fazer alguma coisa. Então, parece que estou sendo útil, estou fazendo diferença, e eu acho que quando se fala disso, está se falando de espiritualidade, né? E outra coisa que eu vejo também, se a pessoa não tem esse equilíbrio, né, fica muito difícil estar trabalhando. Eu acho que, no geral, a medicina como um todo, mas nesse momento especial de tanta incerteza, de tanto sofrimento que a gente vê acontecendo, né, a gente tem que remeter alguma coisa dentro da gente mesmo, né? E eu acho que isso que dá a energia para tocar o dia a dia, ir para o trabalho, perceber que tudo bem, tem um mundo aí que é meio maluco, mas eu consigo, parando e olhando para dentro de mim mesmo, tem coisas boas aqui, tem sombras e luzes aqui dentro, e qual que é o meu equilíbrio, né? E isso acho que ajuda muito para esse atendimento, né? Quando você fala que o propósito da energia e coragem para enfrentar o que a gente tem que enfrentar no dia a dia, não é mesmo? Sim. E você falando de coragem, é um termo que eu gosto muito, que coragem tem a ver com coração, né? Coragem, né?
Então, agir com o coração. Coração que age. Então, as pessoas realmente corajosas não é que elas não têm medo. Elas têm medo. Mas elas falam, o coração é mais que isso. Eu não vou me deixar levar por essa questão, sim, que humanamente é de medo. Por isso que é se superar, é o transcendente, né? Uma coisa além do que eu mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Falando de mim, é uma coisa que eu faço muito, dedicar o meu dia para fazer alguma coisa para o próximo e falar, bem, isso me torna mais humano, me torna melhor e que bom que eu possa fazer isso, né? A entrevista é sua, mas eu fiquei com vontade de compartilhar algo que eu vivencio também. Sim. Quando você fala isso, eu há muito tempo aprendi com uma colega que também vivenciava muito a espiritualidade na prática clínica, que ela sentia o propósito de sair para o trabalho. E sabe qual era a pergunta que ela se fazia, Galeta, todos os dias? Na vida de quem eu posso ser uma benção hoje? Sim. Isso virou para mim a primeira pergunta que eu faço a mim mesma antes de começar o trabalho, porque a gente tem tanta oportunidade, né? Sim. Nós profissionais da área da saúde que trabalhamos de certa forma com esse transcendente que é a vida, que é o nosso material de trabalho. Exatamente. A bênção é a diferença na vida das pessoas, Marcar né? positivamente. Marcar positivamente. Isso, e eu acho que, isso eu gosto até de falar com os alunos, né? Na medida que eu tenho contato com eles, falar, gente, depois de um tempo de formados, não é o salário, não é o status, é você assim, que vai manter assim, pô, caramba, eu vou fazer diferença no mundo, né? Tem alguma coisa a dar para esse mundo e que é muito gostoso você ver alguém, acontece tanto, né? A gente anda na rua, de repente alguém te reconhece, pô, mas o senhor, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, o senhor fez uma coisa comigo muito, que me marcou muito, e para mim foi uma coisinha, né? Eu nem lembrava daquilo. Isso, eu acho que, né, torna essa coisa da nossa atuação muito diferenciada, né? Todos têm, mas, como você disse, a gente lida com a questão da vida e da morte. Bom, então... Nós dois acabamos de declarar para quem está assistindo o nosso propósito de profissão. Sim. Então eu pergunto, a partir desse propósito que você compartilhou, Galeta, como que um profissional de saúde pode ajudar o paciente no seu sofrimento emocional e espiritual? Pois é, né? Acho que tem a ver até com o nosso... né, com o nosso juramento, né, de tentar tirar a doença, né, tentar curar, mas às vezes não vai conseguir, mas sempre a gente tem a possibilidade de aliviar o sofrimento, né? E eu acho que às vezes a gente esquece que não é só o analgésico que nós temos para aliviar uma dor, né? Tem dores que são emocionais, que são da pessoa, do sentido da vida dela, né? Então, eu acho que nessa época quem está vivendo aflora mais, né? Eu vi uma frase outro dia que na trincheira não há ateu, né? Eu achei ótimo isso. Na trincheira... De certa forma, a gente está numa guerra. Sim, estamos numa guerra, então na trincheira, assim, eu tenho que acreditar em alguma coisa para dar sentido naquele momento que eu estou. Um propósito, né? E realmente, se a gente consegue, com essa dor que a pessoa está vivendo, e eu acho que de perceber da conversa que eu tenho tido com meus colegas aqui, o duro para sempre não é só a questão de estou doente e eu não sei se vai piorar ou não, mas eu estou sozinho, né? Eu não estou conseguindo falar com meus familiares. Não é só estar doente, é estar sozinho. Estar sozinho, né? E começa aqui, mas por que isso aconteceu comigo, né? Então é uma dor que é difícil a gente tá falando sobre ela e lidar com ela, mas eu acho que tem que passar por isso também. Eu acho que nós mesmos vamos tratar o que a gente aprende na faculdade de medicina, tudo certo, né? Mas tem situações que você fala, bem, eu já fiz tudo que eu tinha, né? Para o senhor, para a senhora, o que eu posso fazer mais aqui, né? E às vezes ela vem querer falar alguma coisa a mais, né? Se a gente tiver essa abertura para falar um pouco sobre isso, eu acho que é interessante, né? Uma coisa, pegando da minha vida em relação a isso, né? Como que a gente pode trazer de aliviador num momento difícil. Bem, eu sou obstetra, né? Então vou trazer da minha realidade. Mas para mim não foi uma vez nem duas que numa situação de sofrimento intenso de uma criança que vai morrer,
uma criança mal formada, grave, que não, a gente sabe que não vai para frente, né? E você fala, e isso no geral os médicos fazem, eles se isolam da paciente, porque vão ter que lidar com o que eu vou falar para ela, né? Ela vai nascer uma criança com agenesia bilateral de rim, não vai viver, né? Mas o que eu posso fazer nesse momento? Então, nesse momento, se eu puder estar com o paciente, falar o que você gostaria, né? Você quer ficar com essa criança mais um pouco? Você quer, o que você quer que a gente faça com ela? Quer dizer, meio cuidados paliativos, né? A gente já teve essa situação e muitas vezes eu até me coloquei, ó, você quer batizar essa criança? E é interessante que num momento cruel desse, que sabe que a criança vai morrer, você dizer, pode, não sei, perguntar qual é a religião da paciente e falar, você gostaria que eu batizasse, eu posso fazer? Ou chamar alguém, né? Ou chamar alguém, né? Já aconteceu as duas coisas, eu mesmo batizar, eu chamar o padre para vir, às vezes eu falo com o pediatra, quando piorar lá no berçário você faz, porque a paciente já falou aqui, abre uma outra perspectiva para essa paciente. Então, assim, continua com a dor, ela sabe que vai perder essa criança, mas ela consegue ver, bem, isso daqui, na minha fé, tem um contato com o transcendente, eu dando um nome para essa criança, é um nome, né, pela crença aí, católica de ter uma participação né, com Deus do outro lado. Então ela fala, bem, estou fazendo alguma coisa aqui, que é além do material, além da questão física, né? Quem poderia falar, mas está gastando tempo com isso? Mas às vezes que eu fiz isso, abri um sorriso na cara da paciente no meio da dor, que me tocou muito, e toda vez que eu... E aí você percebe que você está acertando. Sim, quer dizer, eu consegui dar alguma coisa a mais para ela, que não eu exatamente, mas abrir a possibilidade, né? É importante que a gente esclarecer para quem está assistindo que nós estamos dando exemplo da nossa vivência, mas poderia ser outra religião. Sim. Que batiza ou que não batiza, enfim, mas dá o espaço, né, Greta? Exatamente, para isso. Para isso, né? Seja independente da denominação ou da cultura, qualquer uma, o que vale é dar esse espaço. Sim, oferecer a oportunidade de conversar com alguém, de poder tá vivenciando aquilo com um sentido, a né? ritualística da sua religião, vamos Sim, dizer assim, exatamente. Que faz sentido, né? E é interessante, pegando lá o Viktor Frankl, né, em busca do sentido, né? Viktor Frankl. Olha aí, gente, recomendo fortemente a leitura. Ótimo, né? Agora que você falou nele, você tem que dizer quem Sim. porque eu não sei se todos conhecem. Alguns falam que é a terceira escola psicanálise vienense, né? Quer dizer, Freud, Jung e depois o Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um prisioneiro de campo de concentração, que ele via que as pessoas elas pereciam ali muito mais rapidamente quando não tinham sentido por estar ali, né? E quando ele conseguia, ele via alguns casos que a pessoa estava na pior com todos os outros, mas falava, não, mas eu vou fazer um plano, só que vai acabar um dia, eu vou conseguir sair daqui, vou ver minha filha, eu vou voltar a estudar, vou voltar a trabalhar. Quando as pessoas viam, isso tem um sentido, esse sofrimento, eu vou conseguir superar, essas pessoas conseguiam levar à frente, né? Agora as pessoas falam, não, isso aqui é uma desgraça, não tem sentido nenhum esse sofrimento, aí perde totalmente a gana de viver e acaba morrendo mesmo. Ele fala, inclusive, de alguns casos que ficou esperando, olha, tal dia a gente vai ser libertado. No dia seguinte a pessoa ficou doente, porque ela estava botando toda a esperança nisso. E quem já assistiu A Vida é Bela, acho que mostra um pouco isso, né? Quer dizer, ele brincou com a criança naquele tormento, falando, não, aqui tem vida, tem coisa boa, vamos tentar ver... ver a vida e ver a morte, né? É essa opção. Então, assim, quando tem um sofrimento grande, mas a gente pode dar um sentido para esse sofrimento, o sofrimento já é tolerável de alguma forma, né? A pessoa vê que aquilo consegue superar dentro das suas próprias forças e com a religião que ela tiver, né? Essa é a fala do Viktor Frankl, que o sofrimento ele só é suportado se ele fizer o sentido, né? Exatamente. Tem uma outra frase do Viktor que eu adoro, né? Que ele diz assim, não é a pergunta, de novo falando do propósito, né? A pergunta não é o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. Exatamente. O que a vida está precisando de mim agora? A vida de quem que eu posso ser bênção? Trocar o lado, né? Trocar o lado, acho que isso ajuda muito nessa visão. E isso tem a ver com o transcendente, com o propósito de vida. Né? Exatamente, com que noção você tem da vida e você dentro desse mundo, né? Qual que é o sentido disso tudo? Que, inclusive, a psicologia faz de uma certa forma. Então, quantas vezes eu não falei, olha, você está se queixando, seu marido está se queixando, sua mãe está se queixando, a família, mas
esquece, eles são o que eles são. O que você pode fazer de você para estar numa outra relação com essas pessoas. Então você sai do lugar de vítima e falar, não, agora eu posso fazer alguma coisa, né? Aí já é diferente, você está trazendo para você, eu posso fazer alguma coisa. Eu sou da área da educação, né? Eu sou uma pediatra que trabalha com educação e leio muito Paulo Freire e ele fala exatamente isso, você sai, que a educação, ou esse sentido de você olhar diferente, você sai da posição de sujeitado a uma situação e vira sujeito dela. Sim. Que é parar de ser vítima e virar sujeito. São ideias, né? Sim, exatamente. É interessante que isso tem a ver com... As coisas se conversam. Sim, né? conversam. A espiritualidade, acho que tem... Quando você percebe que tem alguém superior que te criou, você assume uma... É interessante, você assume uma posição de que sou criatura de alguém, seria uma questão passiva, mas quando você fala, bem, se alguém me colocou aqui para eu fazer alguma coisa... Aí vira o sujeito. Então, acho que isso é um equilíbrio. Você é criatura, mas você também é co-criador em algumas coisas, né? Então, aí você consegue fazer os dois lados e ter um equilíbrio maior. Perfeito. Indo nessa linha, como é que você acha, então, que a espiritualidade vivida na prática profissional, ela transforma o profissional? Eu acho que o profissional que vive a espiritualidade, eu acho que ele tem mais resiliência para lidar com as dificuldades, né? E eu acho que, até porque o profissional é ser humano com os outros, né? Com todos os outros. E, aliás, isso é muito bom, que às vezes a gente começa a achar que a gente não é que os outros. A gente, não, sou médico, sou diferente. Não. Na medida que você percebe que você é uma criatura como outra qualquer, e você consegue ter uma empatia maior com o seu paciente, você consegue transitar nisso. Então, quando você se percebe limitado com seus erros, com sua vontade também de viver, de transcender, eu acho que isso te joga para uma alteridade, né? É o outro. Torna a empatia mais natural. Exatamente. Isso. Eu acho que a gente se encontra mais. Não sei se eu posso mais. falar dessa forma. Mas eu acho que sim. Aliás, falando disso, acho que qualquer religião, né? Na verdade, tem pessoas que vivem religião sem viver a espiritualidade, né? Tem pessoas que vivem a espiritualidade sem viver a religião, né? Eu acho muito mais importante a espiritualidade, porque acaba tendo a tradução através de uma religião. Mas uma vez eu escutei uma coisa que eu achei incrível, uma pessoa falava que as várias religiões seriam como círculos concêntricos, né? E então, se a pessoa está aprofundada na sua religião, ela está mais perto do centro, um anel mais inferior. E quanto mais você estiver aprofundado na sua religião, você vai estar perto do outro que está aprofundado na sua própria religião também. A gente está junto do sentido da vida, né? E aí, não importa qual é a religião. Mas a espiritualidade faz isso, você relativize as coisas e, ao mesmo tempo, absolutize algo. E aí eu acho que nessa posição você fica mais próximo do paciente, eu acho que tem uma maior empatia, senão fica mais um prontuário para eu preencher, mais um exame para eu pedir. Quando você fala, é um ser humano como eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas fraquezas, eu gostaria de ser cuidado, né? Eu faço isso com o outro, ele também gostaria de ser bem cuidado, então eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu acho que o senso religioso faz com que a gente se aproxime da outra pessoa e mais empatia. E outra coisa também, de ter a troca também, porque você poderia falar, bem, vou ter minha empatia porque está aqui no manual que eu preciso ser empático para ser melhor, uma coisa técnica. Mas quando você vive a empatia também tem outro lado, eu fico realizado enquanto ser humano, porque eu estou ajudando um ser humano e eu saio com um sorriso disso. Então, essa troca faz com que a vida do outro seja melhor e a minha também. Então, acho que nisso a gente consegue chegar num melhor profissional. E, né, se a pessoa entender isso, acho que ela consegue ser um profissional melhor. A gente já falou muito do transcendente e o motivo da nossa conversa é mesmo essa transcendência da espiritualidade na prática clínica, que agora, durante a Covid, está sendo ainda mais chamada, ainda mais requisitada, mais demandada dos profissionais. Como é que se conversa na sua prática a racionalidade científica com a espiritualidade? Se é que elas conversam, né, Galeta?
Diz aí, como é que é esse diálogo da racionalidade para a espiritualidade? Eu acho que conversam sim, e eu acho que a pessoa que diz que a ciência não tem a ver com a fé não está entendendo algumas coisas, não está entendendo da ciência, não está entendendo da fé, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Acho até, inclusive, depois que saiu toda a teoria da relatividade, né, da física quântica, que você não consegue provar algumas coisas na física quântica. Aliás, você não consegue nem experimentar, porque na hora que você entra na física quântica, a sua presença faz mudar o experimento, então não dá. Mas se aquele pressuposto serve para explicar outras coisas, então deve ser verdade. Então, se a gente consegue ver o fenômeno da religião de uma forma científica, no sentido de eu não vou ter meus preconceitos em relação a isso, estou aberto ao que está vindo, né? Qualquer pesquisa que a gente faz nossa hipótese, mas está aberto para o que vier. Mas tem um fato ali que eu preciso entender. Era importante entender por que as pessoas têm a sua religião e essa religião pode ajudá-las num momento de vida, um momento crucial, né? E é interessante que tem aí alguns trabalhos que na crise de 2008, econômica, as pessoas que tinham religião tinham um bem-estar maior, trabalho nos Estados Unidos, né? Tinham um bem-estar melhor do que as pessoas que não, quer dizer, viviam uma resiliência maior naquele contexto. Então, a religião favorecendo a resiliência. Exatamente. Então, é lógico que... Bem, não vou entrar muito nessa questão de pesquisa com isso, porque eu também eu não sou pesquisador nisso, né? Eu leio um pouco, eu vejo que ainda faltam algumas métricas, algumas variáveis mais interessantes para a gente ver, porque só a religião não diz também muita coisa, mas assim, como essa prática religiosa, talvez a gente pudesse ver, mas a gente sabe que para muitas pessoas essa prática religiosa ajuda no seu dia a dia, no enfrentamento da doença. Eu acho que não são duas coisas que não se conversam, né? E eu acho que o que eu penso, até minha busca de verdade, que vem da minha espiritualidade, acaba me remetendo para a pesquisa. Sim. Porque eu estou aqui, né, sendo católico, lembrando de Jesus, assim, né, o que é verdade, ele com Pilatos, né? Eu sou a verdade, estou trazendo isso. Eu acho que todas as religiões, de uma certa forma, e mesmo budista, o espírita, eu estou em busca da verdade, né? Eu quero entender essa verdade. Se a pessoa tem essa sinceridade com a verdade, essa pessoa vai fazer a pesquisa porque quer descobrir a verdade. Não tem um contraponto nenhuma das duas. É aí que elas têm em comum, então. Exatamente. Tanto a pesquisa quanto a espiritualidade buscam uma verdade. Exatamente. Eu acho que não são excludentes de forma nenhuma. Eu não consigo ver no meu dia a dia que não, agora eu sou pesquisador, agora sou professor, agora sou uma pessoa que é crente. Eu acho que vai junto, porque inclusive a minha energia para estar procurando a verdade vem justamente na minha fé que tem. Dos seus valores. E dos meus valores. Da fé, dos seus valores. Exatamente. Isso determina a sua prática, determina as suas escolhas, o seu jeito de atuar na profissão. Exatamente. Eu acho que é uma conversa que se tem e cada vez mais. Agora, realmente, talvez você veja alguma religião que que tem lá suas peculiaridades, que acaba tendo um conflito com a questão de ciência, mas eu acho que a grande parte das religiões não tem isso, não. A questão para os nossos jovens médicos e alunos oferecer esse espaço, né, sem impor. Sim. Que é a sua crença. Exatamente. E eu acho que os nossos alunos e os profissionais em si, se souberem que para alguns pacientes, pelo menos, a espiritualidade vai ajudar na sua recuperação, né? Eu acho que é um instrumento a mais. Assim. Um instrumento terapêutico. Um instrumento terapêutico. Você tem lá o comprimido, tem lá o soro, tem lá as terapias, os exames, sim. Remédio para o corpo e para a alma. Exatamente. Se você puder conversar com ele sobre isso, é uma coisa que tem. E tem muitos trabalhos com isso, né? Mostrando que tem essa correlação, né? Até mais recentemente a questão da meditação. Nós temos aí mais de 5 mil trabalhos em literatura falando, nossa, de mindfulness e meditação. Que cresceu nos últimos anos. Cresceu? Acho que é 5 mil por
por dia, já que estão saindo. É uma assim, coisa ascendente. E por quê? E eles fazem essa correlação, quer dizer, a pessoa consegue melhorar vários índices de saúde. Então, se você não quiser observar isso, ok, mas isso não é uma atitude positiva, né? É positiva, deixa eu entender um pouco como se dá isso, né? Galeta, você é um médico que vivencia a espiritualidade na prática. O que você pode deixar de mensagem aí para os jovens médicos e estudantes sobre essa sua vivência? Qual é a mensagem nessa hora? Porque eles estão indo para campo de prática para auxiliar os pacientes que estão sendo atendidos em enfermaria de Covid e eles vão fazer essa interação do paciente com a sua família. Qual é o conselho que você dá para eles? Pois é, eu acho uma coisa que eu costumo dizer para os alunos, volta e meia, né? E quando ele está lá meio cansado, fala, para e lembra por que você entrou na faculdade de medicina. O que estava te levando a crescer? Né? Qual o sentido disso? O que te levou a ser médico? Às vezes a gente acaba se esquecendo disso no meio do caminho, né? E eu vou dizer até que eu tive lá meu momento no final da minha residência que eu entrei em crise. Eu falei, bem, agora eu já sou médico, estou formado, mas assim, aquele marco que era lá atrás, que sou eu com a medicina, onde ele ficou no meio do caminho? Nós não somos duas pessoas, então eu gostaria muito que parasse e pensasse o que era o teu ideal, os seus valores, né? Você está tendo oportunidade agora, daqui a pouco, de estar em atuação com os pacientes com muito sofrimento. Quem era aquele aluno lá atrás que entrou? Ele tinha seus sonhos, seus desejos, né? O que motivava, o que dava essa coragem, né? Pegue isso, olhe para dentro de si mesmo, veja esse sentimento que está lá atrás. Certamente nós carregamos a criança que nós temos até hoje, né? Patrícia sendo pediatra, não muito mais, quer dizer, mas lembre dessa criança, né? Essa criança, você olhando para dentro, você pega energia para você fazer a coisa certa no seu dia a dia. Acho que é isso. Muito bem, muito obrigada, Marcos, pela experiência, por compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que vai inspirar e vai ajudar os nossos alunos que vão logo para campo de prática. Obrigada. Muito bom, eu que agradeço. Obrigada pela atenção de vocês, pessoal.